Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estudar mais uma lição das revistas da CPAD, da classe dos jovens. Nós estamos estudando o Evangelho de João, Jesus, o Filho de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem por título o sexto sinal, a cura de um cego de nascença. Então nós vamos estudar dos 7 sinais registrados no Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar o sexto sinal, já partindo para o final do trimestre, né? Já estamos na lição de número 9, já partindo aí para o final do trimestre. O texto principal, né, da nossa lição de hoje está em João capítulo 9, versículo 5, que diz: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O resumo da lição: Jesus sempre esteve consciente de estar vivendo segundo a perfeita vontade de Deus. O texto bíblico da nossa lição está em João capítulo 9, versículos de 1 a 7, que diz: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 4: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6: E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então, esta é o texto base da nossa lição de hoje. A lição está dividida em 3 pontos: fatos antecedentes, né? A cura do cego e também a reação dos fariseus. Então, esta é uma visão geral da nossa lição de hoje. Então, hoje nós vamos estudar, como eu já disse, o sexto sinal operado por Jesus, registrado no Evangelho de João. Lembrando que muitos outros sinais não foram registrados. Não é que Jesus só fez 6 sinais. Não, é porque eles não foram registrados. O próprio João diz, né? Em hipérbole, que se fosse escrito tudo que Jesus fez, nem o mundo caberia os livros que se escrevessem. Então vamos lá para o primeiro ponto: fatos antecedentes, fatos que vieram antes da operação do sexto sinal. Subtópico 1, uma temporada na Galileia. Então, depois de Jesus andar sobre as águas, que nós vimos em lição anterior, sobre as águas do mar da Galileia, né? Ele fala a uma multidão na cidade de Cafarnaum, que era a principal daquela região ali, né? E ele ministra o sermão, um dos seus sermões mais famosos, está em João 6, do 22 ao 59, que é o sermão do pão da vida, o verdadeiro pão que desce do céu. Então, se você já leu este capítulo 6 de João, você vai lembrar que ele começa a falar, né? Começa a ministrar um sermão, e lá no final as pessoas que seguiram ele, na verdade, o abandonaram. E ele chega para os discípulos e diz, né? Vocês também querem se retirar? E Pedro diz: Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então aí no capítulo 6, versículo 22 ao 59, ele vai falar à multidão, né? No capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz que ele fica por um pouco de tempo ali, né? Ele permanece ali pelas cidades da Galileia, evitando ir para a Judéia. Por quê?
porque os judeus procuravam matá-lo. Então ele evitou ir. Nós estamos falando no período que Jesus estava ministrando na Galileia, né? Nós já falamos que o Evangelho de João, ele mostra o Evangelho de Jesus na Judéia, a maior parte, mas também na Galileia. Então aqui ele evita ir para lá, né? Porque os judeus procuravam matá-lo. Então, para evitar que ele morresse, digamos, antes do tempo, ele evitou ir para a Judéia. Lá no capítulo 7, no versículo 3 até o versículo 5, mostra como Jesus enfrentou a incredulidade da sua própria família, da sua própria casa, né? Dos seus irmãos. Porque a Bíblia diz no versículo 5 de João capítulo 7, né? Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então nem os seus próprios irmãos, eles criam que Jesus era Deus, né? Até aquele momento ali, que ele poderia fazer algo, que ele foi um enviado de Deus. Até os seus próprios irmãos duvidavam da sua missão. Aí no subtópico 2 diz, não é chegado o meu tempo. Então lá em João capítulo 7, versículo 5, nós já lemos, né? O versículo 6, os irmãos dele, ele diz, né? Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está próximo. É porque os irmãos dele estavam, né, tentando que ele fosse e se mostrasse para, digamos assim, para o mundo, né? E eles falavam, ó, ninguém que procure ser conhecido, que faça alguma coisa em oculto. Se você faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Então eles queriam que Jesus se manifestasse, eles não criam em Jesus, mas ele queria que Jesus se manifestasse, né? E eles foram ali, mas Jesus falou, não é o meu tempo, ou seja, eu não faço algo, né, forçado, digamos assim. Não é só porque vocês querem, eu tenho uma missão, e esta missão tem um tempo, e agora ainda não é o meu tempo. É isso que Jesus estava dizendo para eles lá. E ele foi rejeitado por isso, né? Não só por isso, mas por muitas outras coisas. E este é um cumprimento de Isaías 53:3. Ele foi rejeitado, né? Ele não foi aceito como o Messias ao ponto de ser entregue aos romanos para ser morto na cruz. E aqui o autor ele nos dá uma informação interessante, uma aplicação, né, interessante. Ele diz, não podemos nos deixar afetar por qualquer insinuação, provocação ou desprezo. Então Jesus foi desprezado, Jesus ele foi muitas vezes zombado, né? E não acreditaram nele, porém ele não desanimou, ele continuou em frente, lutando, né? Cumprindo a sua missão, cumprindo o seu chamado. E aí o ponto 3 diz, Jesus vai à festa. Então no versículo 10, né, depois que os irmãos dele instam com ele, né, para que ele se apresente ao mundo, ele fala, não é o meu tempo, mas aí ele fala, né, ó, vocês podem ir à festa, no versículo 8 do capítulo 7, e eu não subo a esta festa ainda, porque o meu tempo não está cumprido. Mas depois que eles foram, né, o versículo de número 10 diz, mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas em oculto. Então Jesus ele foi também à festa, né? Ele falou, ó, vocês podem ir, não é meu tempo. Por que Jesus disse isso? Porque ele não queria ir com os irmãos e se mostrar, tanto que o texto aí diz que ele foi não manifestadamente, mas em oculto.
Este era o plano dele. Mas ele foi à festa, né? E lá na festa ele ensinou muitos judeus no templo. E no último dia da festa, né, é aquele famoso versículo, né, que ele se coloca de pé e clama: aquele que tem sede, vem a mim e beba. E ele vai dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E ele estava dizendo isso do Espírito Santo. Então, nós estamos aqui no primeiro ponto ainda falando de fatos antecedentes, né? Partindo depois que Jesus andou sobre as águas até a cura do cego. Então ele subiu à festa, pregou ali, né? E ainda nesse resumo que nós estamos fazendo aqui sobre esses fatos antecedentes, né? Ainda tem a ida de Jesus ao Monte das Oliveiras, onde ele costumava orar, orando, né? Tem o seu retorno ao templo, ele tem aquele acontecimento daquela mulher adúltera, né? Que foi pega ali pelos judeus, estava quase sendo apedrejada. Então, todos esses acontecimentos antecederam o sexto sinal, que é a cura do cego de nascença, tá bom? Então, este é o primeiro ponto, fatos antecedentes, vimos aí, né? Algumas coisas que aconteceram antes de Jesus curar o cego de nascença. Se você tem algum comentário nesse ponto, alguma dúvida, algum acréscimo a interagir conosco, coloca aqui nos comentários para nós interagirmos. Vamos para o ponto 2, a cura do cego. A cura do cego. Então tem aí a pergunta dos discípulos, agora pulando, né, lá para o capítulo 9, e aí agora sim nós vamos adentrar no milagre, no sexto sinal, que é a cura do cego de nascença. Então lá no versículo 9, capítulo 9, versículo 2, os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Por quê? Qual é o fundamento dessa pergunta? Porque havia uma crença entre os judeus de que toda doença era consequência de algum pecado específico. Tá? Então eles perguntaram: ele nasceu cego, por quê? Porque ele pecou? Né? A pergunta porque ele pecou não tem muito sentido, porque ele nasceu cego, né? Mas a tradição era mais forte até do que a razão, né? Como que alguém iria pecar no ventre da mãe? E eles perguntaram: foi ele que pecou ou foi os seus pais? E Jesus falou: não, ninguém pecou, nem ele nem os pais. Mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, são diversas as razões, né, da existência de enfermidades. A primeira delas e a principal seria a queda do homem, a queda de Adão e Eva, o pecado que entrou no mundo. Então, toda a enfermidade, ela é consequência, pelo menos indireta, do pecado. Se não houvesse o pecado, não haveria doenças. Então, essa é a primeira causa, né? E também pode haver causas específicas. Quando nós já estudamos a cura do paralítico de Betesda, e lá no versículo 14 do capítulo 5 de João, quando o paralítico é curado, Jesus encontra ele no templo, né? E eles já são. Jesus disse: não peques mais, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, dá-nos a entender que esta fala de Jesus se refere a um pecado específico daquele homem. E ele disse: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Pode acontecer, sim, né? Não é regra, mas pode acontecer de algum pecado ser fruto, alguma enfermidade ser fruto de um pecado específico. E há também uma outra fonte, né, de enfermidade, digamos assim,
lá em Lucas 13, versículo 11, onde conta a história de uma mulher que vivia encurvada, né? Uma mulher que ela estava ali com espírito de enfermidade. Versículo 11 do capítulo 13 de Lucas: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo endireitou e glorificava a Deus. Então nós temos aí uma outra fonte de enfermidade também, tá bom? Então pode acontecer. Existem várias fontes aqui, pelo menos 3 aqui, né? A queda, que é a principal, algum pecado específico ou algum espírito que coloca a enfermidade, como colocou nesta mulher aqui. Subtópico 2, as obras de Deus. No caso do cego em questão, a situação era outra. Ele não tinha pecado, logicamente, porque ele nasceu cego. Os seus pais também não tinham pecado, não era algo da índole deles, né? Aquela cura era para expressar a misericórdia de Deus, o poder de Deus, manifestar nele as obras de Deus e mostrar que Jesus é Deus. Se você continuar lendo a história do cego, você vai ver a repercussão que deu com esta cura, né? Nós vamos ver no outro ponto aqui, os fariseus ficaram nervosos. Então a cura espalhou, o testemunho daquele jovem espalhou e foi um testemunho forte da manifestação da glória de Deus. Subtópico 3, a luz do mundo. Então, antes de Jesus operar e curar o cego, ele fala uma coisa interessante no versículo 5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, e depois, aí a Bíblia diz no versículo 6 que ele cuspiu na terra, com a saliva ele fez lodo, untou os olhos do cego, né? E mandou ele lavar no tanque de Siloé. E ele foi e voltou vendo. É a informação que nós temos no versículo 7 do capítulo 9 de João. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, este foi o milagre. Capítulo, então, aqui no ponto 2, né? A cura do cego. Nós vemos aí como que aconteceu isso, né? E este milagre testemunhou do poder de Deus. Se você tem algum comentário aqui nesse ponto, quer interagir conosco, alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Agora para o último ponto, ponto 3, a reação dos fariseus. De novo, sábado. Subtópico 1 aí. Sempre os fariseus pegando no pé de Jesus por causa do sábado, né? Aí lá no versículo 16 do capítulo 9, então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Olha aí como que Jesus dividiu as opiniões, né? Os fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque ele curou no sábado, ele não observou o sábado. Aqui nós vemos a hipocrisia dos fariseus, né? A cegueira espiritual. Para eles, o ritual de guardar o sábado, ele era mais importante do que a cura daquele cego. Então, para eles, era mais importante observar legalisticamente, digamos assim, um mandamento, tá? Em detrimento da saúde de um homem que nasceu cego. Um homem que nunca tinha visto a luz do sol, nem luz alguma. Para eles era muito melhor ele ter ficado cego, né, do que Jesus ter operado esse milagre no sábado. Então nós temos aí a hipocrisia dos fariseus.
No ponto 2, o interrogatório. Então, os fariseus submeteram o ex-cego a um tenso interrogatório, a ponto de duvidar, né, do seu quadro anterior de cegueira. Então, se você ler lá o versículo 17 do capítulo 9, e tornaram, pois, a trazer o cego, a dizer ao cego: tu dizes, o que tu dizes daquele que abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Olha aí. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e agora visse, enquanto não chamaram seus pais, os pais do que agora via. Quando os pais chegaram, eles perguntaram: este é teu filho? O que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Então, eles colocaram em dúvida a doença do cego, só para desacreditar do milagre que Jesus fez, né? Submeteram ele a um tremendo interrogatório, depois passaram para o lado dos pais, os pais disseram: pergunta para ele tem idade, ele pode falar por si próprio. Subtópico 3, a fúria dos fariseus. Então, enquanto o ex-cego passou a conhecer Jesus como Filho de Deus, os fariseus se endureceram ainda mais. Note que quando eles perguntam para o cego assim: o que dizes daquele que te curou? Eles é profeta. Pode ver que o cego, o ex-cego, né, aqui no caso, não tinha ainda uma visão perfeita de Cristo. Mas ele, com o passar do tempo, ele foi reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. E aí os fariseus enraiveceram de vez, né? Porque eles não aceitavam de forma alguma que Jesus fosse o Filho de Deus. E eles chamam a atenção do cego, né? Lá no versículo 34, ele chama a atenção do cego. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? Expulsaram. Então eles ficaram enraivecidos. Então os inimigos de Deus, logicamente, né? Isso não é algo incomum, porque pessoas que se acham mais espirituais do que os outros, no caso dos fariseus, eles fazem coisas realmente que a Bíblia condena, né? São pessoas duras, inflexíveis e podem usar até a violência. Foi o que aconteceu com os fariseus. Por quê? Porque eles se achavam mais justos e mais santos do que aquele jovem. Olha o que ele disse: ó, tu és nascido em pecados e você vem ensinar a nós, ou seja, vem ensinar a nós que não temos pecado, né? Quase que este era o verdadeiro sentido daquilo que eles estavam dizendo ali. Então, esse ponto aqui nós vimos a reação dos fariseus. Legalistas, preferiam a guarda de um mandamento, né? Legalista, né? De uma forma legalista. Não é que nós não devemos guardar os mandamentos de Deus, apesar que o sábado ele não é ratificado no Novo Testamento, mas naquela época os judeus guardavam o sábado, né? Mas o problema era guardar rigorosamente em detrimento da cura de uma pessoa. Isso é legalismo. Vimos aí a fúria dos fariseus, o interrogatório, né? E a fúria dos fariseus. Então, o que nós aprendemos hoje aqui? Nós aprendemos um sexto sinal, a cura do cego de nascença. Espero que você, moço, moça, seja abençoado por esta lição, abençoada por esta lição, que esta lição sirva de edificação para a tua vida. Fique com Deus e até a próxima aula.